TV Educa Isso, o canal da educação de Imperatriz. Olá, turma. Sou o professor Lucas e a aula de hoje é sobre critérios de divisibilidade. Há alguns critérios que nós usamos para saber se um número é divisível por outro, ou seja, se a divisão dá exata, sem deixar resto. E vamos começar com o critério de divisibilidade por 2. Para que um número seja divisível por 2, esse número tem que ser par. Ou seja, se o número terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Se o número terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8, ele será divisível por 2. E aqui nós temos alguns exemplos. O número 4, 10, 16, 20. Todos esses números são divisíveis por 2. O 4 é o próprio 4. 10 aqui termina em 0, 16 termina em 6, 20 termina em 0, 46 termina em 6, 126 termina em 6, 148 termina em 8, 256 termina em 6. Esses números são divisíveis por 2. Agora vamos para o critério de divisão por 3. Para que um número seja divisível por 3, a soma dos algarismos tem que ser divisível por 3. Exemplo. Vamos verificar se esse número é divisível por 3. O que é que nós temos que fazer? Vamos pegar os algarismos, os algarismos desse número, todos esses algarismos, e vamos somar. Se a soma desses algarismos der um número divisível por 3, então esse número todo será divisível por 3. Então vamos testar. Então vamos somar 1 mais 3 mais 4 mais 4 mais 5. A soma deu 17. O 17 nós já sabemos que não é divisível. O 17 não tem na tabuada do 3. Mas se nós não soubéssemos, poderíamos repetir o processo. Pegar o 17 e fazer a soma dos algarismos. 1 mais 7 é 8. E aí o 8 eu já sei também que não é divisível por 3. Então aquele número não será divisível por 3. Então, esse número não é divisível por 3, porque a soma dos algarismos dele não dá um número que é divisível por 3. Vamos fazer outro exemplo? Vamos testar esse número. Então, vamos pegar esse número e somar os algarismos. Se a soma dos algarismos der um número divisível por 3, então esse número será divisível por 3. Então, vamos somar os algarismos. 1 mais 3 mais 4 mais 4 mais 6. Dá 18. 18 eu sei que é divisível por 3. Se eu não soubesse, eu poderia repetir o processo. Somar os algarismos do número 18. 1 mais 8 é 9. 9 eu sei que é divisível por 3. Então, esse número é divisível por 3. Tá bom? Por quê? Porque a soma dos algarismos dá um número divisível por 3. Agora vamos para o critério de divisibilidade por 4. Para que um número seja divisível por 4, ele tem que terminar em 0, 0, ou os dois últimos algarismos têm que formar um número divisível por 4. Ou você pode pensar que uma divisão por 4 é o mesmo que dividir por 2 duas vezes. Se eu pego um número, divido por 2, o resultado divido por 2 de novo, é o mesmo do que eu pegar o número inicial e dividir por 4. Então, se for possível fazer a divisão do número por 2 duas vezes, ele será divisível por 4. Então, vamos testar esse critério. Vamos testar se o número 100 é divisível por 4. O número 100, a gente vê aqui que ele termina em 00. Então, o número 100 é divisível por 4, porque obedece o nosso critério de que se o número termina em 0, 0, 0, ele é divisível por 4. Então, o número 100 é divisível por 4, pois termina em 00. Vamos testar se o número 116 é divisível por 4. E nós vemos que o número 116 termina em 16. 16 é 4 vezes 4. 16 é divisível por 4.
Então eu posso dizer com segurança que o número 116 é divisível por 4 porque ele termina os últimos dois algarismos, é um número divisível por 4. Então, ó, o número 16 é divisível por 4, pois termina em 16, e 16 é divisível por 4. Vamos testar se o número 217 é divisível por 4. Bom, já vemos que ele não termina em 00, e os dois últimos algarismos dá 17. 17 não é divisível por 4. Então, o número 217 não é divisível por 4. Não termina em 00, termina em 17, e o 17 não é divisível por 4. Se a gente fosse testar se ele pode ser dividido por 2 duas vezes, a gente já vê que não, porque 217 é um número ímpar. E para ser divisível por 2 tem que ser par. Então, realmente esse número não é divisível por 4. Vamos testar se esse número, 5.396, é divisível por 4. Então, ele não termina em 00, mas ele termina em 96. Então, vamos testar se esse 96 é divisível por 4. Vamos usar aquele critério de poder dividir por 2 duas vezes. Vamos tentar dividir o 96 por 2 duas vezes. Então, já verifico que ele é par, porque termina em 6, e vou tentar dividir por 2. 96 dividido por 2 dá 48. Opa, 48 também é par. Então, eu sei que 48 divide por 2 também. 48 dividido por 2 é 24. Então, nós conseguimos dividir o 96 duas vezes por 2, o que significa que 96 é divisível por 4. Então, esse número é divisível por 4. O número 5.396 é divisível por 4, porque os dois últimos algarismos dele formam o número 96, que é divisível por 4. Critério de divisibilidade por 5. O critério de divisibilidade por 5 é muito fácil. Basta que o número termine em 0 ou em 5. Quando o número termina em 0 ou em 5, ele será divisível por 5. Exemplos. Todos esses números são divisíveis por 5. O 10, que termina em 0, o 15, que termina em 5, o 30, termina em 0, 75, que termina em 5, 120 termina em 0, 325 termina em 5, 420 termina em 0, 1225 termina em 5. Então, todos esses números são divisíveis por 5, porque para ser divisível por 5, basta que termine em 0 ou em 5. Então, vamos ver agora o critério de divisibilidade por 6. Para que um número seja divisível por 6, ele tem que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Ou seja, o número tem que ser par e a soma dos algarismos tem que resultar em um número que é divisível por 3. Se isso acontecer, o número vai ser divisível por 6. Então, vamos testar esses critérios. Exemplos. Vamos testar se o número 13.446 é divisível por 6. Pelo primeiro critério, eu já vejo que ele é par. Então, é divisível por 2. Agora, eu tenho que testar se ele é divisível por 3. Porque aí, se ele atender esses dois critérios, ele será divisível por 6. Então, temos que somar os algarismos desse número para testar se ele será divisível por 3. Então, vamos somar. 1 mais 3 mais 4 mais 4 mais 6 é 18. E 18 eu já sei que é um número que divide por 3, que dá uma divisão sem ter resto. Então, nós chegamos à conclusão que 13.446 é divisível por 6. Por quê, galerinha? Porque ele atende os dois critérios, ser par e a soma dos algarismos dá um número múltiplo de 3. Legal? Vamos continuar, então. Outro exemplo de divisibilidade por 6. O número 225 é divisível por 6? Ele já não atende o primeiro critério de ser um número par. Então, 225 não será divisível por 6, tá bom?
Não, pois não é par. Outro exemplo, 334, o número 334, é divisível por 6? O primeiro critério ele atende, ele é um número par. Mas e o segundo critério? Vamos somar os algarismos para saber. Somando os algarismos, o resultado é 10. E 10 nós sabemos que não é divisível por 3. 10 não dá uma divisão exata por 3. Portanto, 334 não é divisível por 6. Atende o primeiro critério, mas não atende o segundo. Só será divisível por 3 se atender os dois critérios. Agora vamos para a regra de divisibilidade por 7. Gente, agora eu quero um pouco mais de atenção, porque esse critério é o mais complicado de todos os critérios que nós estamos vendo aqui. Então, para que um número seja divisível por 7, a diferença entre os primeiros algarismos e o dobro do último algarismo tem que resultar em um número divisível por 7. Vou repetir. A diferença entre os primeiros algarismos e o dobro do último algarismo tem que resultar em um número que é divisível por 7. Mas o que é diferença? Diferença é subtração. Então, matematicamente, nós temos essa relação. Eu tenho um número, vou pegar os 3 primeiros algarismos, olha só, os 3 primeiros algarismos, e vou subtrair do dobro, subtrair aqui o dobro do último, algarismo. Legal? Então vamos ver um exemplo de como faz isso daí. Vamos testar se o número 9.275 é divisível por 7. O primeiro passo é pegar os primeiros algarismos. Está aqui, 927. E aí nós vamos subtrair o dobro do último, que é o 5. Então vamos fazer. Peguei aqui, ó, os primeiros algarismos e estou subtraindo o dobro do último. Legal? Então, ó, os primeiros a gente repete, coloca aqui. Dobro de 5, 2 vezes 5 é 10. 927 menos 10, 917. Opa, o número 917 é divisível por 7? Ainda não sei se é divisível. O que eu faço agora, professor? Você pode continuar o processo. Repete. Faz novamente esse procedimento que a gente fez. Então, ó, nós vamos pegar os primeiros algarismos. Vamos pegar aqui o 91 e vamos subtrair o dobro do último, o dobro de 7. Vamos fazer isso então. Então, ó, pegamos aqui o 917, aqui os primeiros algarismos, menos 2 vezes 7. 91 menos 2 vezes 7, 2 vezes 7 é 14. 91 menos 14 dá 77. Opa! O número 77 é divisível por 7? Agora ficou mais fácil de saber, não é mesmo? Porque eu sei que 77 é 7 vezes 11. Então, o número 77 é divisível por 7. Portanto, eu chego à conclusão que o número 9.275 é divisível por 7, porque ele atende o nosso critério de divisibilidade por 7. Então, olha só, o número 9.275 é divisível por 7. Legal. Então, vamos continuar. Outro exemplo, o número 7.952. É divisível por 7? Vamos testar o nosso critério. O que nós temos que fazer? Pegar os primeiros algarismos e subtrair o dobro do último. Então, nós vamos subtrair o dobro de 2. Legal? Vamos testar então. Então, peguei o número e aqui eu tenho os primeiros algarismos menos o dobro do último. 2 vezes 2. Então, repete o 795. Repete o sinal de subtração. 2 vezes 2 é 4.
795 menos 4 dá 791. Professor, mas eu ainda não sei se 791 é divisível por 7. O que é que eu tenho que fazer agora? Repetir o procedimento. Vamos pegar o 791 e vamos fazer esse mesmo procedimento que a gente fez. Então, 791, peguei os primeiros algarismos e vou subtrair o dobro do último algarismo. Gente, repito 79, repito o sinal de menos, 2 vezes 1 é 2, 79 menos 2 dá 77, e 77 nós sabemos que é divisível por 7, porque é 7 vezes 11. Então nós chegamos à conclusão que esse número, 7.952, é divisível por 7. Ele dá uma divisão exata por 7, sem deixar resto. Continuando, critério de divisibilidade por 8. O critério de divisibilidade por 8 é muito parecido com o critério de divisibilidade por 4. É o seguinte: se o número terminar em 000, ele será divisível por 8. Se os 3 últimos algarismos do número formarem um número que é divisível por 8, esse número também será divisível por 8. E um outro critério é que 8 é o mesmo que 2 vezes 2 vezes 2. Ou seja, dividir por 8 é o mesmo que dividir por 2 3 vezes. Se você pegar um número, dividir por 2 de novo e dividir por 2 uma terceira vez, é o mesmo do que você pegar o número inicial e dividir por 8. Então, se o número for divisível por 2 3 vezes consecutivas, ele será divisível por 8. Então, vamos testar os critérios de divisibilidade por 8. Exemplos. Número 1000. O número 1000 é divisível por 8? Vamos testar. Eu sei que o número 1000 termina em 000, o que significa que ele atende um dos critérios de divisibilidade por 8, que é terminar em 000. Como o número 1000 termina em 000, o número 1000 é divisível por 8. Então, sim, porque termina em 000. Outro exemplo, o número 2064 é divisível por 8? Gente, eu sei que 2064, os 3 últimos algarismos, é 064. E 64 é divisível por 8, porque 64 é 8 vezes 8. Então, o número 2064 será divisível por 8. Sim, porque termina em 064 e 64 é divisível por 8. Então, o número 2064 é divisível por 8 porque atende os critérios de divisibilidade. Outro exemplo, o número 1217 é divisível por 8? Vamos observar os 3 últimos algarismos. Termina em 217. Ou seja, não termina em 000. 217 não é divisível por 8. Não tem como dividir por 2, porque é um número ímpar. Para ser divisível por 2 tem que ser par. Então, não consigo dividir por 2 3 vezes. Não consigo nenhuma vez, porque de cara já é ímpar. Então, esse número não é divisível por 8. Não porque não termina em 00. Termina em 217. E 217 não é divisível por 8. Agora, vamos ver esse outro exemplo. 15.256 é divisível por 8? Vamos testar. Vamos observar os 3 últimos algarismos. Termina em 256. Será se o número 256 é divisível por 8? Vamos testar. Eu já sei que é um número par, então eu consigo dividir ele por 2. Se eu conseguir dividir esse número por 2 3 vezes, então 256 será divisível por 8 e, consequentemente, o 15.256 será divisível por 8. Então, vamos tentar dividir esse número por 2. Tem que ser possível 3 vezes. Então, 256 por 2 dá 128, já conseguimos a primeira vez. 128 é par, então divide por 2.
128 por 2 dá 64. Opa, conseguimos 2 vezes. 64 é par, o que significa que 64 vai dar para dividir por 2 também. 64 dividido por 2 dá 32. Então, nós conseguimos dividir 256 por 2 3 vezes, o que significa que 256 é divisível por 8. Então, o número 15.256 é divisível por 8, porque os últimos 3 algarismos formam um número divisível por 8. Então, chegamos à conclusão que 15.256 é divisível por 8. Continuando, divisibilidade por 9. O critério de divisibilidade por 9 é semelhante ao critério de divisibilidade por 3. Para que um número seja divisível por 9, basta que a soma dos algarismos resulte em um número divisível por 9. Então, vamos testar, vamos fazer exemplos. O número 819 é divisível por 9? Então, o que eu tenho que fazer? Tenho que somar esse 8 com esse 1 com esse 9. Vamos fazer isso então. 8 mais 1 mais 9 dá 18. 18 nós sabemos que é um número que é divisível por 9. Mas se nós não soubéssemos, poderíamos repetir o processo. 18, a gente soma os algarismos e dá 9. Deu 9, 9 é divisível por 9. Então eu chego à conclusão que o número 819 é divisível por 9. Legal? Muito fácil de fazer. Então, outro exemplo, 8.317. Esse número será divisível por 9? Vamos testar. Temos que somar todos esses algarismos. Vamos fazer isso então. 8 mais 3 mais 1 mais 7, que dá 19. E eu sei que 19 não divide por 9, não dá uma divisão exata por 9. Se eu não soubesse, poderia repetir o processo. 1 mais 9 dá 10, e eu sei que 10 não dá uma divisão exata por 9. Portanto, eu chego à conclusão que o número 8.317 não é divisível por 9. Agora, divisibilidade por 10, que é muito fácil saber se um número é divisível por 10. Basta que um número termine em 0. Se o número termina em 0, então esse número é divisível por 10. E vamos ver exemplos. Então, olha só. Todos esses números são divisíveis por 10. Por quê, professor? Porque todos eles terminam em 0. Podem observar que todos esses números terminam em 0. E se o número termina em 0, ele é divisível por 10. Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero que tenham gostado. Na próxima aula faremos exercícios sobre esse assunto. Então, até a próxima.